E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque vai para você ouvir, não para você ler, porque nós vamos comentar hoje sobre um DVD que tem um tema muito interessante, que nos ajuda a refletir um pouquinho e a compreender um pouco mais o que é amar, porque acho que nós ainda não sabemos muito bem o que é amar efetivamente, verdadeiramente, principalmente como Jesus nos ensinou. E quem está aqui para nos dar essas dicas, essas orientações, é Paulo Fernandes. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você. Então, Paulo, eu acho que esse tema, eu acho que você foi corajoso, né? De fazer um DVD sobre esse tema. Eu diria que mais que corajoso, abusado, ousado. Isso. Mas não é conclusiva a minha fala. Mas acho que é interessante, porque nós estamos constantemente buscando esse conceito efetivo, ou esse sentimento, ou essa ação, né, Paulo? Isso foi facilitado, evidentemente, por conta da expressão de João, o evangelista, quando diz Deus é amor. Pois é. O exemplo de Jesus nos dá uns indícios veementes de qual a postura que pode ser considerada em conformidade com a lei de amor. Então, o caminho para mim ficou mais ou menos fácil. Pois é. E eu acho que esse caminho você consegue chegar porque você chegou também na doutrina espírita, né? Assim, geralmente a gente costuma, quando o convidado vem pela primeira vez, eu já me empolguei aqui com esse tema, falar um pouquinho de como ele chegou na doutrina espírita, se é de família espírita, se não é, enfim. Conta um pouquinho para nós. Muito obrigado, porque é um grande prazer contar essa trajetória. Como a maioria das pessoas, eu não vinha até a doutrina por amor. Sim. Eu sempre fui de família católica, cantava e tocava na missa, e tenho uma história, assim, muito eficiente para mim como pessoa, nessa minha história. Sim. Mas, num determinado momento da minha existência, a dor exigiu explicações que a doutrina católica não me fornecia. E aí busquei na doutrina espírita e, graças a Deus, encontrei. Encontrou, isso que é bom, né? Eu acho que isso que é consolador, né? Porque ela nos ajuda a compreender, porque se a gente não compreende os caminhos que a vida nos leva, a gente não consegue viver bem, né? Não é por acaso que o espiritismo é considerado o consolador. Exatamente por esse efeito benéfico, salutar, profícuo que tem para o ser humano, que vivencia no mundo de provas e expiações as dores inerentes a uma condição espiritual do planeta. Pois é. Nós ainda temos aquela ideia de amor que é um amor carnal, né? Mais vinculado ao conceito de paixão. De paixão do que de um sentimento sublime, né? Exatamente. E o trabalho é nesse sentido, é tentar descobrir o que é isso. Eu faço uma viagem pelo pensamento de alguns filósofos que durante toda a história da filosofia, esse tema permeia o pensamento humano. E, nesse sentido, eu busco ilustrar essa investigação, para não ficar muito filosófica, muito conceitual, muito teórica, com músicas da MPB, que o tema é bastante explorado já há muito tempo fica musicalmente. Mais fácil, né? Fica mais fácil de nós fixarmos algumas ideias, alguns conceitos, em busca deste sentimento ou desta força. Eu ainda não decidi, ainda não é conclusiva a minha investigação, acho que não vai ser nessa encarnação. Mas o tratamento é com a música, porque a música nos dá bastante elementos para investigarmos esse tema. O que é amar? Porque acho que a música toca o coração mais, né? Do que a razão, né? A música é a arte. Eu brincava muito com minha professora de estética no mestrado de filosofia. Eu dizia, a música é a única arte autêntica. Minha esposa fica brava que minha esposa é pintora. Eu digo porque a música é original. Só o ser humano, o espírito, consegue fazer com autenticidade e originalidade.
porque as demais artes, a natureza parece-me que faz melhor. Melhor, né? Você sabe que uma coisa interessante, quando você ouve uma música numa língua estrangeira e que você não conhece aquela língua, você não domina a língua, mas se você se sintonizar efetivamente, deixar que a música o envolva, você consegue saber o que ele está falando, a música. Fala por si, Você né? fala, eu não sei do que fala, mas eu sinto isso. Então você sente exatamente o que ele está falando. Exatamente. O filósofo Immanuel Kant, ele foi o principal pensador contemporâneo que inaugurou o conceito de estética. Ele diz que as belas artes têm o dom, o poder de fazer com que nós transcendamos a mera existência no mundo. Sim. A música faz isso com muita propriedade, né? E essa fala do Kant foi confirmada pelo Emmanuel, no livro Emmanuel, Sim. que as artes têm a capacidade de fazer com que nós, se não sintamos imediatamente, que nós imaginemos deve haver algo além disso que a gente vê, enxerga, sente, toca. Porque assim, quando você está triste, se você colocar uma música, ela te reverte o estado de espírito imediatamente. Não é? E se você está feliz, você desfruta daquela felicidade com muito mais propriedade, não é? Sem dúvida nenhuma. O grande problema nosso atualmente é exatamente conceituar, definirmos e descobrirmos o que é a bela arte. Isso. Porque nós vivemos muito em função ainda das paixões. Eu tenho como parâmetro uma bela arte musical, Johann Sebastian Bach, que faz sucesso há 400 anos com suas músicas, então... né? Mais do que a maioria das músicas que fazem sucesso hoje, que duram apenas 40 dias de verão. Isso. O Bach faz sucesso há 400 anos. Então esse é um indício de uma música que provoque em nós o sentimento estético, que é o sentimento do sublime. E que não é uma música celestial ainda, né? Ah, não, estamos muito longe disso. Apesar de muito ser embora... Seja muito boa, né? Muito embora. Porque algo que dura tantos anos é porque tem a sua qualidade, indiscutível. Né? Mas, ao mesmo tempo, os amigos espirituais dizem, não é a mesma coisa. Não, nossos sentidos ainda não conseguem apreender a música celestial. Então, mas você fala lá no vídeo que para nós, como você já começou a dizer, para a gente entender o que é amar, a gente precisa definir o que é amor, né? Precisa compreender o que é amor. Precisa compreender o que é amor. Se Deus é amor, e Deus é os espíritos já deixaram claro nossa limitação de vocabulário, de léxico, para definirmos, entendermos a essência Deus como a substância. E felizmente já nos deram o conceito a nós acessível, inteligência, misericórdia. E João facilitou, se Deus é amor, durante muitos, me permita uma particularidade, uma confissão pessoal, durante muitos anos me perturbava a ausência de um conceito de Deus. E nós não temos ainda. Por quê? Porque eu já tinha entendido, como um espírita novo, eu já tinha entendido, Deus criou-me como um princípio de inteligência e que evoluí pela imposição da lei de progresso, pelo princípio das reencarnações sucessivas e desenvolvi aquela inteligência que era simples e ignorante, como os espíritos nos revelaram, simples na simplicidade, não do conceito de hoje, o simples como humilde, uma pessoa simplória, não, o simples da filosofia. Eu levei muito tempo para entender isso. O simples na filosofia é aquilo que não é composto. A gente vai interromper um pouquinho, que aí a gente retoma isso no segundo bloco. Ah, maravilha. Isso é muito importante. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de o que é amar. Vamos ver se a gente consegue definir isso.